Fala galera da turma 801, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento à aula, lembrando que na semana passada nós entramos aí no segundo bimestre, utilizamos o livro, iniciamos com Entendendo o Clima. Hoje a gente vai continuar falando de clima. Na semana passada nós diferenciamos o que é clima, o que é tempo e falamos basicamente aí de elementos climáticos. Hoje, a aula é focada nos fatores climáticos que também são importantes para determinar tanto o clima quanto o bioma. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível no WhatsApp e também teremos nossa aula ao vivo para poder aí debater, tirar dúvida e a resolução dos exercícios. Ok? A aula de hoje ela se inicia na página 296. Então, hoje nós vamos estar falando aí de fatores climáticos. E o que são fatores climáticos? Definição já do livro de vocês, são características geográficas que vão determinar o comportamento do clima em cada localidade. Lembrando, clima quente, clima úmido, clima chuvoso, e esses fatores climáticos, eles atuam em conjunto e vão influenciar também os elementos climáticos, radiação, a pressão atmosférica, a temperatura atmosférica e umidade, por exemplo. Bom, os principais fatores climáticos que nós temos e que determinam aí todas as alterações dentro do nosso ambiente são a latitude, altitude, nós temos também continentalidade e maritimidade, vegetação, massas de ar e, por último, as correntes climáticas. Todos esses fatores eles são importantes para a formação do nosso clima e também vão influenciar o comportamento e os tipos de bioma que vão constituir as regiões. Então, todos esses fatores climáticos eles são muito importantes para determinar os biomas em todo o nosso planeta. Biomas esses que serão tema da nossa próxima aula na semana que vem. E o primeiro fator climático que vamos falar hoje é a latitude. Latitude é a distância de um determinado local e essa distância vai ser medida em graus e tendo como base sempre a linha do Equador. Então, observando aqui na imagem, na figura 1, nós temos a linha do Equador bem ao centro, aqui dividindo o hemisfério norte do hemisfério sul, e a latitude são essas linhas paralelas, que vão ser paralelas à linha do Equador. Como está escrito no livro de vocês, essa latitude ela é determinada, medida em graus. A linha do Equador, que vai ser o ponto inicial, ela vai ter sempre latitude de 0 graus. E ela vai aumentar ao norte, então ela vai subindo esses graus até atingir 90 graus para o hemisfério norte e vai diminuindo no sentido, o que é menor que 0? Então é menos. Menos 1, menos 10, menos 30, menos 50. Ela vai diminuindo em relação ao hemisfério sul até atingir menos 90 graus. Então, linha do Equador tem latitude de 0 graus e vai subindo para o hemisfério norte até atingir 90 graus e vai descendo para o hemisfério sul até atingir menos 90 graus. Ok? E como a incidência solar ela é diferente nas latitudes, esse fator vai interferir diretamente no clima, bioma e biodiversidade. E aí, relembrando o conceito da aula anterior, da aula da semana passada, que eu tenho certeza absoluta que vocês lembram, nós temos a radiação solar. Essa radiação solar ela não é igual em todo o planeta. Por quê? Porque o planeta ele é semi-esférico, ele é quase esférico, achatado nas extremidades, e essa barriga que ele cria faz com que as regiões mais próximas à linha do Equador tenham um contato mais próximo com o Sol. E aí essas regiões vão ter temperaturas mais altas. Nessa mesma ideia, nesse mesmo conceito, quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo a latitude for do zero, as temperaturas serão mais quentes.
Então, o que tiver a 90 graus, que está bem afastado do zero, vai ter temperatura mais fria. O que tiver a 30 graus, que já está mais próximo em relação à linha do Equador, vai ter temperaturas mais quentes. Da mesma forma, para o hemisfério sul, tudo que tiver próximo a menos 90 graus vai ter temperaturas mais frias, e o que tiver próximo de 0 graus ou menos 30 graus, vamos colocar assim, que vai estar mais próximo de zero, vai ter temperatura mais quente. Outro fator climático que eu vou falar com vocês hoje é a altitude. Então não confundam, o primeiro que eu mencionei foi a latitude. Esse agora é a altitude. A altitude também é muito fácil, muito simples, vocês vão entender. A altitude é a distância vertical, lembrando, horizontal, vertical, entre um local e o nível do mar. Então, eu tenho aqui também uma imagem para exemplificar, eu tenho um relevo. E esse relevo, eu tenho 3 pontos distintos nele, marcados aqui como A, B e C. Então, qual é a altitude do ponto A altitude do ponto B e a altitude do ponto C? O ponto A, ele está em relação ao oceano, ao nível do mar, ele está 400 metros acima. Então, esse ponto A tem 400 metros de altitude. O ponto B está 600 metros acima do oceano, do nível do mar. Ou seja, ele tem 600 metros de altitude. E o ponto C, a distância dele em relação ao oceano é de 900 metros. Então, eu tenho no ponto C 900 metros de altitude. Quando a gente está aqui no oceano, no meio da praia, nós não temos nenhuma distância, por assim dizer. Então, nós temos 0 metros de altitude. A altitude é 0. E qualquer ponto que eu vou estar falando que esteja abaixo do nível do mar, eu vou estar falando em altitude negativa, ou outro termo que é mais comum é profundidade. Então, vocês conseguem mergulhar a quantos metros de profundidade? Ou seja, a quantos metros abaixo da linha do nível do mar. Então, profundidade, eu estou falando metros abaixo do nível do mar, e altitude, eu estou falando em metros acima do nível do mar. Ok? E aí, galera, outro ponto que é importante eu salientar para vocês aqui é que altura e altitude é diferente. Então, aqui ó, eu tenho outra imagem e eu tenho relevo, uma outra região aqui montanhosa. Então, aqui eu posso perguntar para vocês qual é a altura desse relevo aqui que eu estou circulando com o cursor. Então, a altura dele vai ser medida da base até a extremidade. Então, essa altura aqui pode ter, não sei, vou chutar, 500 metros. Mas isso aqui, 500 metros que ele tem, é a altura e não a altitude. A altitude eu vou ter que estar sempre pegando o nível do mar e levando também aqui a esse ponto mais alto. Então, ele pode ter 500 metros de altura, mas vai ter 1000 metros de altitude, por exemplo. Então, altura e altitude são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Outra colocação que é importante aqui para vocês é que quanto maior for a altitude, menor vai ser a temperatura do ar atmosférico. Então, há um cálculo aí, em média, de que a cada 100 metros de altitude, a cada vez que eu tenho 100 metros acima do nível do mar, a temperatura ela vai diminuir cerca de 0,5 graus Celsius em relação à temperatura que vai estar presente no nível do mar. Isso é importante porque nós temos, por exemplo, o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, ou seja, que tem a maior altitude do mundo, possuindo aí 8.848 metros de altitude. É a montanha mais alta, com maior altitude, e geralmente no topo ela apresenta temperaturas extremamente baixas. É uma região muito fria. E outro fator climático que eu vou falar com vocês é a continentalidade e maritimidade. Muito mole. Continentalidade e maritimidade trata-se da proximidade ou do distanciamento de um local
em relação aos grandes corpos de água. Que grandes corpos de água são esses? Mares, rios, oceanos, que são capazes de interferir na umidade e na temperatura de um local. Então, trouxe uma imagem aqui também para exemplificar um pouco isso. Eu tenho aqui um grande corpo de água, eu tenho aqui o mar, por exemplo, e o quanto que a proximidade ou distanciamento desse mar vai influenciar aí na temperatura do local ou vai influenciar na umidade. Lembrando que a umidade são os vapores de água presentes na atmosfera. Isso a gente vê muito no nosso cotidiano, no dia a dia, onde a gente observa que regiões de praia, geralmente, ela tem temperaturas mais amenas do que regiões que não são tão próximas assim ao mar, à praia. Então, isso está associado a um fator climático chamado continentalidade e maritimidade. Só para deixar mais claro, diferenciar os termos, as regiões que são próximas a oceanos ou a outros grandes corpos sofrem maritimidade e vão apresentar menor amplitude térmica. E as regiões que são mais distantes de corpos de água sofrem continentalidade e apresentam maior amplitude térmica. Ou seja, continentalidade e maritimidade. A maritimidade está associado à proximidade de uma região em relação aos corpos d'água. Então, se eu tenho uma região que ela é bem próxima ao mar, por exemplo, ela sofre maritimidade e ela vai apresentar menor amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima. A gente vê aí na previsão do tempo, hoje a máxima vai ser de 30 graus e a mínima de 20. Então, tem uma variação, tem uma amplitude térmica de 30 a menos 20 que me dá 10. Então, quanto mais próximo eu tiver do mar, de um corpo de água, menor vai ser essa minha amplitude térmica. E a continentalidade, ela se refere à distância de uma região em relação aos corpos d'água. Então, se eu tenho uma região que ela é distante do mar, ela sofre continentalidade, continente, já é algo mais terreno. E nessa região que sofre continentalidade, eu tenho uma maior amplitude térmica, eu tenho uma maior diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Outro fator climático muito importante no nosso dia a dia é a vegetação. Por que eu falo isso? Em regiões que eu tenho uma grande concentração de vegetação, eu vou ter uma barreira natural, aqui representada também na imagem, e essa barreira ela vai impedir a incidência, a entrada direta do sol no solo. E com isso eu vou conseguir proteger mais aquela região e o aquecimento vai ser reduzido. Além disso, essa região é capaz de absorver uma parte da energia do sol, da radiação solar, para realizar a fotossíntese. Então, essa energia que ela é absorvida, ela não é emitida, por assim dizer, e não vai aquecer a região. Então, nessa imagem mesmo, eu tenho uma região com uma vegetação bem densa, por assim dizer, né? E isso vai formar uma barreira que vai diminuir, digamos assim, a incidência do sol e que vai fazer com que a temperatura não seja tão alta. Nessa segunda imagem, eu tenho uma região onde já não tenho mais essa grande vegetação densa, eu já não tenho mais essa barreira. E com isso, a radiação solar vai entrar em contato direto com o solo e aí sim eu vou ter uma região bem quente. Novamente, fazendo um paralelo, comparando aí no dia a dia, seria uma região do sertão, uma região de deserto, onde já não tem tantas árvores, tanta vegetação. Então o sol, né, vai estar batendo ali direto, a incidência solar vai ser muito grande e o calor, a temperatura vai ser muito alta. E uma região aí, pensa em florestas, pensa na galera que enfim, pensa em trilha, qualquer local aí já de mata mais fechada, geralmente a temperatura ela já é mais fresquinha, a temperatura é mais agradável. Por quê? Porque as árvores elas ajudam aí a proteger essa incidência solar. E aí também, já fazendo também uma comparação, ou que foi mencionado na atividade que vocês realizaram na semana passada.
Então, como que as interferências humanas influenciam no clima? Se eu tenho uma região que ela é densamente plantada, ela tem muitas árvores, eu vou conseguir aí controlar bem a temperatura. Agora, se eu vou desmatar, se eu vou começar a cortar essas árvores, vai ter uma entrada direta do sol e aí a temperatura dessa região vai ser muito maior, vai ser muito mais quente. E, além de contribuir formando essa barreira que vai estar impedindo a entrada de radiação solar no solo, a vegetação ela também vai contribuir para o aumento da umidade do ar. Lembrando que a umidade do ar são partículas de água em evaporação presentes na atmosfera. E por que a vegetação acaba contribuindo para o aumento da umidade? Isso ocorre através de um processo chamado de evapotranspiração. Evaporação, transpiração, como a própria palavra diz. Evapotranspiração é um processo onde o solo, o ambiente, ele perde água para a atmosfera através tanto da evaporação da água presente no solo, quanto pela transpiração que ocorre pelas plantas. Sim, as plantas transpiram, perdem água para o ambiente. E isso, tanto essa perda de água para o ambiente das plantas, essa transpiração, quanto a evaporação do solo, é a evapotranspiração. E esse aumento da umidade formado pela evapotranspiração auxilia na diminuição das temperaturas, torna o clima mais ameno, e a grande quantidade de umidade presente no ar aumenta precipitações, como no caso da chuva. Então aqui também tem um esqueminha, uma imagem para representar bem isso. Então nós temos a evaporação do solo, a transpiração das árvores, que vai aumentar a umidade do ar, e em um determinado momento essa umidade atingindo nuvens vai formar nuvens carregadas, né, no popular que a gente diz, e vai resultar em precipitação, novamente levando a água para o solo. Outro fator climático que vou falar com vocês é a massa de ar. E massa de ar também é muito simples, são grandes porções do ar atmosférico que vão apresentar características homogêneas, características iguais. E esse ar, que apresenta características iguais, vão se deslocar pela superfície terrestre e vai levar aí esse ar tanto para oceanos quanto para continentes, de uma forma geral. E dependendo da região onde essas massas de ar vão estar se formando, o ar que vai constituir elas pode ser quente ou frio. Então, se vier de regiões tropicais, de regiões quentes, geralmente vai gerar massas de ar quente, e se vier de regiões mais polares e tal, dependendo aí, principalmente polares, vai gerar massas de ar frio. E à medida que se deslocam, carregados pelos ventos, então essa massa de ar, ou quente ou fria, elas vão se deslocar através do vento, o vento vai levar ela para as regiões, e toda a característica que essa massa de ar apresenta, ela vai levar a essa região. E aí isso vai alterar a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade da localidade, da localização da região onde elas chegarem. Então esse é um termo comum, a gente ouve isso na previsão do tempo, geralmente, não sei se vocês já viram. Está vindo uma massa de ar quente da região norte, nordeste do Brasil, ou está vindo uma massa de ar fria vindo do sul do país. Então aqui também eu tenho se vocês nunca viram isso, então para eu provar para vocês que eu não estou mentindo, então a gente vai ver aqui agora uma previsão do tempo, onde eles mencionam a característica da massa de ar e que ela vai estar alterando aí de alguma forma a temperatura. Então, vamos prestar bastante atenção nessa previsão do tempo. Litoral. Agora vamos falar de todo o estado. Olha só, aquela massa de ar quente que estava sobre o Paraná, ela ganhou força novamente, mandou a chuva embora de novo para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Então a chuva não entra aqui, nem chuva, nem vento frio. Por enquanto, o que predomina mesmo é o calor e o tempo seco. Por falar em tempo... Então, vejam que uma massa de ar quente, ela influenciou tanto evitando chuva e ventos frios, mantendo a região quente. Então, vejam como esse fator climático ele acaba influenciando ali em outros aspectos da temperatura, do clima, do tempo atmosférico de uma determinada região. Então vejam bem como é importante esses assuntos.
E, por fim, nós temos entre os fatores climáticos as correntes marítimas ou correntes oceânicas, dá no mesmo. Essas correntes, elas são extensas porções de água que vão estar se deslocando pelo oceano, então elas são parecidas com as massas de ar, só que as massas de ar, elas se deslocam pelo ar e as correntes oceânicas se deslocam pelo oceano, pelo mar, obviamente. Essas correntes oceânicas, elas interferem nos elementos climáticos e, obviamente, nos climas das regiões onde elas chegam, onde elas estão se encaminhando, e elas são, assim como acontece com as massas de ar, homogêneas, ou seja, elas têm características iguais e podem ser frias ou quentes. Então, posso ter uma corrente oceânica ou uma corrente marítima que é quente ou uma corrente oceânica que é fria. Elas são formadas pelo movimento dos ventos e também pela movimentação da Terra, principalmente o movimento de rotação, e isso faz com que, de maneira interessante, essas correntes elas se movam em direções contrárias, em direções opostas, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, nós temos aí no livro de vocês, página 297, uma imagem do globo terrestre com as correntes marítimas. Então, aqui ó, eu tenho ali a do Equador, separando o hemisfério norte do hemisfério sul, e nós podemos observar que no hemisfério norte, essas correntes oceânicas, elas se deslocam, elas se movimentam no sentido horário. Então, pensem no relógio, aqui o cursorzinho, ela está se movimentando sempre em sentido horário. Enquanto que no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, essas correntes elas se movimentam no sentido anti-horário. A volta é o contrário do que acontece no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, sentido horário, e no hemisfério sul, sentido anti-horário. E isso é curioso porque as correntes marítimas elas podem ocasionar fenômenos climáticos como o conhecido El Niño. Não sei se vocês já ouviram falar, se não, vão ouvir agora. Ele também está presente no livro de vocês, na página 298. El Niño, que em espanhol significa o menino. Esse fenômeno ele foi observado pela primeira vez por pescadores peruanos, e esses pescadores eles perceberam que sempre em uma determinada época do ano, as águas do mar elas tinham a temperatura mais alta, elas ficavam mais quentes e, consequentemente, diminuía a pesca, tinha menos peixe, então eles pescavam menos. Sempre num determinado período do ano, a água ficava mais quente e havia menos peixe para pescar. E também a quantidade de pássaros que se alimentavam dos peixes acabavam diminuindo. Não tem peixe, não tem pássaro ali para querer, se alimentar desses peixes. Como esse fenômeno ele acontecia normalmente no final do ano, perto do período de Natal, passaram a referir o fenômeno como o menino, que aí no espanhol é El Niño, numa menção ao menino Jesus. E o que ocasiona o aquecimento das águas das superfícies do Oceano Pacífico, então lembrando que El Niño é um fenômeno onde há o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, é a direção do vento que vai estar soprando do leste para o oeste, em direção à Ásia. E aí isso faz com que haja um deslocamento da água de uma faixa tropical, lembrando que a faixa tropical as águas são mais quentes, e isso aumenta o nível do oceano. E embora pense o contrário, esse fenômeno ele acontece há milhares de anos, então isso não é um fenômeno recente, mas apenas hoje em dia, enfim, mais recentemente, que ele vem sendo mencionado, vem sendo relatado, mas isso já é um fenômeno antigo. Então, o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E, de forma contrária, eu tenho La Nina, que significa menina e que, por sua vez, é o oposto. O menino é o oposto da menina, por assim dizer. Então, a La Nina é o oposto do El Niño, e se o El Niño é o aquecimento das águas da região do Oceano Pacífico, da região equatorial do Oceano Pacífico, La Nina é o resfriamento dessas águas, o resfriamento das águas superficiais da região equatorial do Oceano Pacífico.
que ocorre também no final do ano, e geralmente ela já vem em sequência ao El Niño. Então tem o El Niño, o aquecimento da água, e logo após já vem La Nina, que é o resfriamento dessa água. Também é provocado pela força e direção do vento, que vai causar diferenças na temperatura da região. Ok? Então aqui também temos uma imagem no livro de vocês, mostrando que em condições normais a água da costa aqui da América do Sul ela tem uma temperatura mais fria, a água é fria, ela é mais gelada, devido ao movimento da água que vai levar, dos ventos, desculpa, que vai levar a água aquecida para o oeste, e em determinado momento esses ventos que estão empurrando a água quente para o oeste perdem força. E aí essa água quente que estava sempre vindo para a região oeste, ela se acumula, ela volta, ela se acumula aqui próxima à região da América do Sul, então formando aí, causando aí o aquecimento das águas, formando o famoso El Niño. Galera, espero que vocês tenham entendido aí a aula de hoje. Novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou estar disponível no WhatsApp, e também vamos ter nossa conversa hoje também, de novo, de 9h30 às 10h20 pelo sistema Hangout. Então aproveitem esse momento, nós vamos fazer a correção dos exercícios, tem exercícios aí para vocês no portal. Então durante esse momento de 9h30 às 10h20, eu espero que a gente corrija todas essas atividades propostas no portal, e que a gente possa aí tirar dúvida e esclarecer melhor esse assunto, esse tema para vocês. Ok? Um abração e até a próxima semana.